dia, gente. Hoje eu tô aqui e eu vou ler com vocês o capítulo 9. Eu tô de máscara porque estou num lugar público e eu quero dizer que ontem foi tremendo, tá? Quero dividir isso com vocês porque nós lemos o capítulo 8 que dizia... Não, capítulo 7 que dizia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E essa palavra, ela, tudo que foi dito ontem, né, acabou que foi se concretizando durante o dia. E o que eu mais achei de interessante foi que quando eu fui à igreja, a palavra foi de Apocalipse 3, que também falava sobre isso. Eu não... Deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi o versículo. Sim, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, uma confirmação da palavra que nós lemos ontem. Então, isso me motivou bastante a estar hoje com vocês aqui. De certo que Deus está presente nesse propósito. E vamos dar uma lida no capítulo 9. E à noite vocês vão ler o capítulo 10, né? E agradecer, né? Então vamos lá. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder para os homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e o teu discípulo não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os seus filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão.
Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Profunda essa palavra, né? E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Aí começou a manifestar a fé, né? Só depois que viu. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então, eis que aqui estamos para fazer a obra de Deus, né? Para poder levar uma palavra de conforto, de consolo àqueles que passar por nós, né? Isso seria já uma obra, né? Seria coisa de obreira, né? Então, vamos orar e para a noite, antes de dormir, vamos ler Mateus capítulo 10. E que o Espírito Santo fale conosco, né? Que nos revele as promessas dele através da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, nesse propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá-nos, meu Pai, um dia abençoado, uma semana abençoada, que possamos ver, meu Deus, o Teu agir em nossas vidas, a diferença daqueles que servem e não te servem, Pai. Sim, meu Deus, o Espírito Santo venha, meu Pai, a falar conosco, Senhor, venha revelar essas palavras que foram ditas, Pai, e que possamos viver a palavra, Pai, não apenas ouvi-la, que tenhamos entendimento, Pai, para praticá-la, e sabedoria, Pai, para agir sempre da forma certa, no momento certo, e assim honrar o Teu santo nome. Pai, já te louvo e te agradeço. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Amém.
esteja no controle de tudo. Então, fique com Deus. Divulguem, né? Compartilhem se você tem gostado de ouvir a palavra. E vamos aumentar aí o reino de Deus, né? Fazer a obra como obreiros, né? Então, como eu já disse, não é a palavra do homem que tem efeito, mas sim a palavra de Deus, né? Então, vamos que vamos aí, tá? Até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.